Ok, agora vamos fazer a revisão com relação ao número de oxidação, que nós conhecemos como NOx. Tá? É o número de oxidação. Para a gente reconhecer reações redox, né, que como nós chamamos, é fácil da gente observar se os elétrons eles migram de uma espécie para outra. Por exemplo, em casos de íons monoatômicos, nós já conseguimos observar se há perda ou ganho de elétrons. E aí é bem fácil de identificar, porque nós podemos monitorar as cargas das espécies. Por exemplo, quando temos aqui o íon bromo, que se converte em átomos de bromo, que forma a molécula Br2. Sabemos que cada íon bromo perdeu um elétron, portanto, ele foi oxidado. Então, vou anotar aqui que houve a perda de elétrons, então ele sofreu uma oxidação. Com relação ao exemplo do oxigênio, nós temos que quando o O2 ele forma os íons O2-, sabemos que o oxigênio ele ganha elétrons, portanto ele foi reduzido. Então, ele ganha elétrons, então ele foi reduzido. Observa que a oxidação tem um aumento do NOx, tá? Passou de carga negativa para zero, e na redução, já que ele foi reduzido, e aqui oxidado, então é a mesma coisa. Aí nós temos que o oxigênio, ele está com carga zero, passou para 2-, então o NOx diminui, ele ganha elétrons, ele sofre uma redução. Só que a dificuldade aparece quando a transferência de elétrons ela é acompanhada com a transferência de átomos também. Observa que o gás cloro, por exemplo, a gente consegue determinar se ele é oxidado ou reduzido. É possível determinar quando ele se converte em íons hipoclorito. Como é que a gente consegue determinar se ele foi oxidado e reduzido? Então, vamos falar sobre inox e entender um pouquinho isso daí. Certo? Então, em uma oxidação, ela corresponde ao aumento do número de oxidação e numa redução corresponde à diminuição do número de oxidação. Então, numa reação redox, portanto, é qualquer reação na qual os números de oxidação eles se alteram. Então, o número de oxidação de um elemento, de um íon monoatômico, ele é igual à sua carga. Assim, o número de oxidação do magnésio mais 2, e nos íons Mg2+. E o número de oxidação do cloro é -1 nos íons cloro. O número de oxidação de um elemento na forma elementar, como nós já vimos, quando ele é substância simples, é igual a zero. Portanto, o metal magnésio tem número de oxidação igual a zero nessa equação, e o cloro também é igual a zero. Desculpa, está faltando um 2 aqui para poder balancear a equação. Cl2. Agora, como a gente tem uma molécula, qual vai ser o número de oxidação? Né? O número de oxidação de um elemento na fórmula, quando ele está em forma de molécula, aí ele vai se combinar aqui o magnésio com o cloro e vai mudar. Nesse caso, temos o do cloro, que o número de oxidação é -1, como temos 2 átomos, nós temos que fazer o balanço algébrico das cargas. Então, 2 vezes 1 vai dar -2, consequentemente do magnésio, para poder anular 2 cargas negativas, precisamos de 2 cargas positivas. Então, o NOx dele será mais 2. Tá? Aqui é a soma algébrica das cargas, na parte superior, e na parte inferior eu coloquei o NOx. Então, a gente pode observar que o magnésio, ele sofreu uma oxidação, certo? Perda de elétrons e o aumento do número de oxidação. E o cloro, ele reduziu. O número de oxidação diminuiu, ou seja, ganhou elétrons. Nesse outro exemplo, temos
o NaBr. O NOx do sódio já tem NOx fixo mais 1, consequentemente do bromo vai ser menos 1. Isso aqui para os dois átomos de cada elemento. O cloro será igual a 0. Aqui nós já sabemos que é menos 1 e mais 1. Isso fazendo o balanceamento das duas cargas, multiplicando com o índice. E o bromo, né, já que ele é uma substância, um elemento apenas, é igual a 0. Então, nessa reação, a gente vê que o bromo, ele se oxida e o cloro, ele reduz, mas os íons sódio, eles não se alteram. Então, quando um elemento participa de um composto ou íon poliatômico, fixamos seu número de oxidação e aí nós vamos utilizar alguns procedimentos e eu vou mostrar para vocês um resumo bem legal. Bem, aqui é só para mostrar para vocês que eu estou usando como base aquele livro do Atkins e Jones. Antes do primeiro capítulo tem uma parte que é a parte fundamentos. Então lá na página F80 tem uma caixa de ferramentas bem simples que está dizendo como atribuir os números de oxidação. E tem alguns procedimentos bem simples. Alguns passos, né? O primeiro, o número de oxidação de um elemento não combinado com outros elementos é igual a 0, ou seja, das substâncias simples que nós já sabemos. A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie é igual à sua carga total. E aí tem vários procedimentos que nós vamos seguir para poder atribuir o número de oxidação, só que eu vou colocar isso numa tabela, fica muito mais simples. Então, pessoal, já sabemos o que é uma oxidação e uma redução. Só para lembrar, a oxidação é a perda de elétrons por um átomo e, consequentemente, o aumento do número de oxidação, que é o NOx. E a redução é o ganho de elétrons por um átomo e, consequentemente, a diminuição do número de oxidação. Numa reação redox, esse nome redox porque essa reação ela acontece simultaneamente. Quando está acontecendo uma oxidação, obrigatoriamente tem que acontecer também uma redução. Então, uma reação redox é a alteração do NOx de pelo menos um elemento. Aí, como é que a gente determina quem é o oxidante e quem é o redutor? Né? Vocês podem observar na literatura com esses nomes. Também é comumente chamado de agente oxidante e agente redutor. Então, agente oxidante é a espécie química reagente que provoca a oxidação de outra. Por isso que ele é o agente oxidante, ele vai provocar a oxidação de uma outra substância. Mas, na verdade, o agente oxidante ele sofre uma redução. Ele provoca uma oxidação, mas ele é o elemento que sofre uma redução. E o agente redutor, ou simplesmente o redutor, é a espécie química reagente, é a substância que está lá nos reagentes, antes da setinha, que provoca a redução. Então, o agente redutor, ele provoca uma redução, mas ele é o elemento que sofre uma oxidação. Tá? Então, nós temos algumas características para determinar o NOx, algumas regras, algumas situações. Sabemos que a valência é o número de ligações que um átomo é capaz de estabelecer e que o NOx é a carga real ou imaginária que um átomo possui num íon fórmula ou numa molécula, tá? E para a gente determinar o NOx, a gente tem que levar em consideração a eletronegatividade. Quem são os elementos mais eletronegativos na tabela periódica? A gente considera o flúor como o elemento mais eletronegativo. E aí nós temos algumas regras para calcular esse NOx. Mas antes disso, vocês devem ter ouvido, ou talvez algumas videoaulas, algum professor falar, em número de oxidação e estados de oxidação. Como é que a gente diferencia isso daí? O número de oxidação é o número fixado de acordo com as regras que nós vamos ver. E com relação ao estado de oxidação, é uma condição real de uma espécie com um dado número de oxidação. Então, os elementos que têm certo número de oxidação e está no estado de oxidação corresponde, por exemplo, como a gente viu no caso do magnésio. Não consigo. Tá.
No caso do magnésio, que a gente viu que o número de oxidação é mais 2, então o estado de oxidação dele é mais 2 do magnésio. Nesse estado, o magnésio tem um número de oxidação mais 2. Ok. Aqui tem uma tabela para a gente determinar, eu organizei aqui para ficar bem mais fácil para vocês visualizarem, o NOx de cada espécie química em uma determinada situação. Então, sabemos que as substâncias simples, aquelas que eu tenho apenas um único elemento, nós temos que o NOx é igual a 0. E o íon, o NOx desse íon é a própria carga do íon, como nós estamos vendo aqui. O sódio tem carga positiva, então o NOx dele é mais 1. Alumínio tem a carga 3+, o NOx é mais 3, e por aí vai. Os metais alcalinos e a prata, em todos os compostos, o NOx é mais 1. Os metais alcalinos terrosos e o zinco, em todos os compostos, o NOx é mais 2. Então, aqui, olha, os metais alcalinos, que é o grupo 1, ou também como vocês conhecem de a família 1A, o sódio, ele é um metal alcalino, então ele vai tomar aqui, o número de oxidação dele será mais 1. Consequentemente, como eu tenho um composto, o NOx do cloro vai ser menos 1. Os metais alcalinos, né, que é o grupo 2, temos aqui o CaCl2, o cálcio tem NOx mais 2. Ok, e por aí vai. O alumínio, em todos os compostos, tem NOx mais 3. Observe aqui, a Al2O3, o NOx do alumínio será mais 3. O flúor, em todos os compostos, ele é menos 1. Lembra dos halogênios. Os halogênios, que são os elementos do grupo 17, todos eles vão ter NOx menos 1. E aí a gente vai analisar cada situação também separadamente. O hidrogênio, quando ele está ligado a metais, na maioria dos compostos, o NOx dele é mais 1. Por exemplo, HCl, H2S. Então, o NOx do hidrogênio, ele vai ser mais 1, consequentemente do cloro será menos 1. Quando o hidrogênio está ligado aos, como vocês conhecem, né, as famílias 1A e 2A, ou seja, o grupo 1 e o grupo 2, que são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de hidretos metálicos. Nesse caso, em hidretos metálicos, o que são hidretos metálicos? São compostos binários, né, em que um dos elementos será o hidrogênio e o outro elemento que está ligado ao hidrogênio será um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. Nessa situação, o hidrogênio, o NOx dele será menos 1. Por exemplo, NaH. O NOx do hidrogênio será menos 1 e o NOx do sódio será mais 1. Ok, agora o oxigênio. O oxigênio, na maioria de seus compostos, o NOx dele será menos 2. Por exemplo, H2O, o NOx do oxigênio será menos 2. Em peróxidos e superóxidos, quem são esses carinhas aqui? Peróxidos e superóxidos são compostos binários em que eu tenho que um dos elementos é o oxigênio e o outro elemento pode ser um metal alcalino ou um metal alcalino terroso, ou como nós estamos vendo aqui nesse caso da água oxigenada, que é o H2O2. Nesse caso, o oxigênio terá um NOx menos 1. E quando nós fizermos o balanço das cargas, o NOx der menos 1, ele será um peróxido. Quando nós fizermos o balanço das cargas e a carga o NOx do oxigênio se apresentar com menos meio, ele será um superóxido. Agora, quando ele está ligado com o flúor, sabemos que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo e o NOx dele já é menos 1, ele já tem um NOx fixo, ele não vai mudar. O que vai mudar é o elemento que está ligado a ele. Então, como o flúor ele é mais eletronegativo, consequentemente o NOx do oxigênio vai mudar, não vai ser menos 2. Nesse caso, será mais 2. São alguns casos bem específicos. Agora, como é que a gente vai determinar isso em um composto qualquer? O NOx em um composto, nós sabemos que é a soma algébrica do NOx em todos os elementos participantes de um composto tem que ser igual a 0. Agora, esse meu composto, se ele for um íon, a soma algébrica do NOx de todos os elementos de um íon é igual à carga
desse íon. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Ok, vamos aos exemplos. Temos 2 compostos e 2 íons. Para determinar o NOx desse primeiro composto, vamos primeiro determinar o NOx dos elementos que nós já conhecemos. Por exemplo, o potássio, ele é um metal alcalino, então ele já tem um NOx fixo. O NOx dele é mais 1. O oxigênio, na maioria dos compostos, eliminando aquelas outras possibilidades, o NOx é menos 2. A soma de todas as cargas de um composto tem que ser igual a 0. Então, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2 e menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Então, nós temos 14 cargas negativas e 2 cargas positivas. Ainda preciso de 12 cargas positivas para anular as 14 cargas negativas. Então, será o valor do crômio, mais 12. Mais 2, mais 12, menos 14, igual a 0. Esse mais 12 é o valor para os 2 átomos de crômio. Sabemos que o NOx é apenas a carga parcial, aparente ou total de apenas um único átomo. Nesse caso, é só dividirmos. 12 dividido para 2 vai dar mais 6. Então, o NOx do potássio é mais 1, do crômio mais 6 e do oxigênio menos 2. Aqui em cima é só a soma algébrica de todas as cargas. Vamos para o AgNO3, nitrato de prata. A prata, o NOx dela, de acordo com nossas regras, é mais 1 e do oxigênio menos 2. A soma tem que dar igual a 0. Então, mais 1 vezes 1 continua sendo aqui mais 1. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Temos 6 cargas negativas e uma carga positiva. Ainda precisamos de mais 5 cargas negativas para anular todas as 6. Então, mais 1 mais 5 menos 6 igual a 0. Esse 5 é para um único átomo de nitrogênio. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5. NOx da prata, mais 1. Nitrogênio, mais 5. E oxigênio, menos 2. Vamos para cá. SO4, 2 menos. Sabemos que agora a gente não vai igualar igual a 0. Por quê? Já que é um íon, a gente vai igualar a própria carga. Vamos chamar o S, o enxofre, de X. Qual é o NOx do oxigênio? Nesse caso é menos 2. Vamos lá. X vai ser 2 vezes a quantidade de átomos de oxigênio, vai dar menos 8, igual à própria carga, que é menos 2. X vai ser igual, o 8 passa para o outro lado, vai mais 6. Então, o NOx do oxigênio é menos 2 e do enxofre é mais 6. No outro íon, temos o crômio e oxigênio. O crômio vamos chamar de X, já que nós não sabemos o NOx dele, e o oxigênio sabemos que é menos 2. Vamos lá. Só que nesse caso nós temos 2 átomos de crômio, então vamos colocar 2x. Então vai ficar 2x menos 2 vezes 7 vai dar 14, igual à própria carga do meu íon, menos 2. Então vai ficar 2x igual, 14 passa para o outro lado, vai 12. Isolando o x, vamos ter que o x vai ser 12 dividido para 2 mais 6. Então, o NOx do crômio vai ser mais 6 e do oxigênio menos 2.